Quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, né? Sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, quinta-feira, 26 de outubro de 2023. É hoje, pessoal. Hoje é dia de Vasco, é hoje. Vasco Internacional. Hoje às 19 horas em São Januário. Ingressos esgotados, a torcida do Vasco mais uma vez, sensacional, espetacular, a torcida do Vasco esgotou os ingressos em poucas horas. E hoje o Caldeirão vai ferver. Lugar de vascaíno hoje é em São Januário. Quem não conseguiu ingresso é na Barreira do Vasco, o melhor pré-jogo do Brasil, Sambarreira. Consumir os produtos dos trabalhadores da Barreira do Vasco, bebidas, comidas, tudo da melhor qualidade que você possa imaginar. Os trabalhadores da Barreira do Vasco vendem ali e ganham o seu dinheiro honestamente, trabalhando no entorno de São Januário. Então, pessoal, o Vasco tem que vencer hoje, pessoal. Torcida do Vasco. Hoje é final de campeonato, hoje é decisão. O Vasco tem que vencer o Internacional hoje, pessoal, para alcançarmos os 33 pontos. E que será fundamental, na minha opinião, para alcançarmos o nosso principal objetivo esse ano, que é se manter na Série A. Para no ano que vem, com reposições pontuais no elenco, já que montamos uma base esse ano com as contratações, com os jogadores que foram contratados na janela de transferências do meio do ano, para que no ano que vem, com reposições pontuais no elenco, buscar coisas maiores em 2024. E nós, vascaínos, sabemos que é o nosso verdadeiro lugar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, pessoal, hoje o Vasco tem que ganhar, os jogadores têm que se virar, os jogadores têm que dar um jeito. O Vasco precisa vencer o jogo, é final de campeonato, é decisão, a torcida vai fazer o papel dela, como sempre faz, seja qual for a divisão ano após ano, seja qual for o elenco, seja qual for a situação do time do Vasco. A torcida vai mais uma vez fazer o seu papel, lotar o Caldeirão de São Januário, o Caldeirão vai ferver, empurrar o nosso time do início ao fim. E os jogadores precisam vencer esse jogo para a torcida do Vasco. Não podemos deixar para o final. Faltam 10 jogos, são 10 finais de campeonato que faltam para o Vasco neste campeonato brasileiro de 2023.
o Vasco não pode deixar para o final. Nós vascaínos já conhecemos esse filme, não podemos deixar para o final. Precisamos definir agora. Então, os jogadores do Vasco, seu Dimitri Payet, seu Pablo Verratti, seu Gabriel Peck, o Ramon Dias acertou o sistema defensivo do Vasco, porém o Vasco parou de fazer gols. Por isso o Vasco não conquistou mais pontos nos últimos jogos. O Ramon, nosso treinadoraço top argentino, sou fã, Ramon Dias. Temos agora um treinador à altura do nosso Vascão, coisa que não tínhamos antes. Tínhamos um estagiário à frente do nosso Vascão, que é o grande culpado para o Vasco ainda estar na zona de rebaixamento. O estagiário entregou inacreditáveis 9 pontos em 14 jogos. Um desempenho vergonhoso, uma vergonha. Uma vergonha que o estagiário entregou. Nada contra o estagiário, não o conheço. Não tenho nada pessoal contra ele, até porque não o conheço, porém estou falando profissionalmente dele. Um desempenho que o senhor, vergonhoso, uma vergonha, pífio, que o estagiário entregou o time do Vasco com inacreditáveis 9 pontos em 14 jogos para o nosso treinador Ramon Dias. E é por isso que o Vasco ainda não saiu da zona de rebaixamento. Então é isso, a torcida do Vasco, o Ramon acertou o sistema defensivo do Vasco. O Vasco tem levado pouquíssimos gols, porém o Vasco parou de fazer gol. Então os responsáveis pela criação do Vasco precisam caprichar mais, precisam se empenhar mais, está faltando alguma coisa. E é por isso, na minha opinião, que o Vasco não conquistou mais pontos nos últimos jogos. Então, seu Pablo Verratti, seu Gabriel Peck, seu Dimitri Payet, tratem de serem decisivos hoje. O Vasco tem que vencer hoje. Tratem de serem decisivos. Vençam esse jogo para a torcida do Vasco. A torcida do Vasco não vai aguentar mais um rebaixamento. Eu repito aqui. A torcida do Vasco não vai aguentar mais um rebaixamento. Portanto, desculpe o desabafo, pessoal. Desculpe o desabafo. Eu sou otimista. Na minha opinião, nós vamos vencer hoje. O Vasco tem jogado bem, na minha opinião nós vamos vencer hoje. Meu placar para hoje é 2-0 Vasco. Gols de Pablo Verratti, o nosso pirata da colina, e Dimitri Payet, o nosso camisa 10, o francês. Desculpe o desabafo, eu sou otimista, o Vasco tem jogado bem, porém precisamos cobrar, a torcida do Vasco precisa cobrar sim. Como eu falei, o Ramon Dias acertou nosso sistema defensivo, porém o nosso ataque tem deixado a desejar, parou de fazer gols. E na minha opinião é por isso que o Vasco não conquistou mais pontos nos últimos jogos, e é por isso que o Vasco ainda está na zona de rebaixamento. Porque se tivéssemos conquistado, não precisava de muito, né? Alguns pontos a mais nos últimos jogos, no qual nosso ataque não está funcionando, parou de fazer gols, estaríamos fora da zona de rebaixamento sim. Mas vamos à notícia, que é o jogo de hoje, é óbvio, é o jogão de hoje, Vasco, não vamos à notícia aqui, vamos ao vídeo, a notícia, Vasco Internacional, jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Vasco Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, hoje, às 19 horas em São Januário, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio estará cheio, o caldeirão vai ferver. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente em pouquíssimas horas. O Vasco vem de derrota para o Flamengo, mas a torcida segue confiante na campanha de recuperação no Brasileirão. Apesar do resultado no Clássico, o time teve uma boa atuação, comandado por Payet, que parece estar encontrando sua melhor forma. A situação, no entanto, ainda é delicada. O Vasco está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 30 pontos. O Inter chega embalado após atropelar o Santos por 7-1 na maior goleada do Brasileirão desse ano. A equipe abriu a rodada em 12º lugar com 35 pontos, mas caiu 2 posições. A vitória é fundamental para alimentar o improvável sonho de disputar a próxima edição da Copa Conmebol Libertadores. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Beira-Rio. O Inter venceu por 2-1, em jogo que ficou marcado pelo gol perdido por Lucas Piton no final do segundo tempo, em grande defesa de John. Eu faria aquele gol, inacreditável. A minha avó,
com 397 anos faria aquele gol. A minha bisavó com 1397 anos, o seu Lucas Piton, faria aquele gol. E o Vasco teria pelo menos trazido um ponto de Porto Alegre. Então o Vasco do técnico Ramon Dias, o nosso Vasco, o nosso Vascão, o nosso gigantesco e amado Vasco da Gama. O Vasco deve repetir o time que iniciou o jogo contra o Flamengo, com Payet e Paulinho, municiando o ataque formado por Pablo Verratti e Gabriel Peck. O técnico Ramon Dias ainda não deverá contar com Rossi e Marlon Gomes lesionados. Rossi e Marlon Gomes não vão para o jogo, pessoal. Ramon só vai utilizá-los 100% agora. Ramon deixou claro isso na coletiva que ele deu após o jogo contra o Fortaleza, vitória por 1-0 do Vasco São Januário. Ramon deixou claro que perdeu os 2 jogadores naquela ocasião, naquele jogo, só vai utilizá-los agora 100%. Provável escalação do Vasco, nosso Vascão: no gol Léo Jardim, na lateral direita Paulo Henrique, na zaga Gary Medel e Léo Pelé, e na lateral esquerda Lucas Piton. O meio de campo do Vasco formado por Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Dimitri Payet, o nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet. No ataque, Gabriel Peck e Pablo Verratti, o nosso pirata da colina. Os desfalques do Vasco para hoje, torcida do Vasco: Rossi, Capasso e De Luca, que estão no departamento médico. Figueiredo e Miranda com a seleção no Pan-Americano, diga-se de passagem, é um reforço para o Vasco. Figueiredo e Miranda estarem na seleção brasileira que disputa o Pan-Americano é um reforço pro Vasco, na minha opinião. Os pendurados do Vasco, pessoal. Informação importante, pois envolve, já pensando no próximo jogo, do próximo domingo contra o Goiás em Goiânia. Então, os pendurados do Vasco: Léo Jardim, Léo Pelé, Puma Rodrigues, Zé Vitor, Robson, Jair, Praxedes, Marlon Gomes, Gabriel Peck, Serginho e Sebastião Ferreira. O Internacional do técnico Eduardo Cudê. Bustos se recuperou da pancada no tornozelo direito e vai encarar o Vasco. Com o lateral direito à disposição, o Cudê tem o time titular em mãos e repetirá a formação ideal que goleou o Santos na última rodada. Wanderson, Alan Patrick e Valência carregam a esperança de nova vitória. Os desfalques do Internacional para o jogão de hoje em São Januário: Hugo Malo, por lesão na coxa esquerda. Tauan Lara e Matheus Dias estão no Pan-Americano com a seleção brasileira. E Rodrigo Moledo suspenso por doping. Os pendurados do Internacional: Vitão, Mercado, Johnny, Wanderson, Matheus Dias, Luca, Bruno Henrique, Campanharo e Maurício. A arbitragem para o... Atenção, torcida do Vasco, a arbitragem para o jogo de hoje: o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo; o assistente 1, Neuzabac, de Santa Catarina; assistente 2, Marcelo Vangassi, de São Paulo; quarto árbitro, Felipe Paludo, do Rio de Janeiro; e o VAR, Rodrigo Guarizo, de São Paulo. Na minha opinião, uma vergonha, um absurdo. Tem um quadro de arbitragem de São Paulo, o Vasco disputando diretamente com Santos e Corinthians a disputa contra o rebaixamento. Então, uma vergonha. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é uma vergonha. É um campeonato decidido fora de campo. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, não é um campeonato decidido dentro de campo. É um campeonato decidido fora de campo pela arbitragem, pelo VAR. Portanto, torcida do Vasco, na minha opinião, uma vergonha ter um quadro de arbitragem de São Paulo envolvido no jogo do Vasco, com o Vasco disputando diretamente contra Santos e Corinthians a luta contra o rebaixamento. Uma vergonha. Eu tenho vergonha do Vasco fazer parte deste campeonato. Esta é a minha opinião. Portanto, pessoal, tem uma outra notícia aqui também, que o Cudê, né? Aqui agora
algumas curiosidades sobre o jogo de hoje, né? O Kudê era jogador daquele time, o Vasco, quando elimina o River Plate. Lá na Libertadores de 98, eu já trouxe vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu fui naquele jogo, eu sou fã do Ramon Dias desde aquela época. Eu fui naquele jogo, né? O Vasco elimina o River Plate da Libertadores de 98. Eu fui naquele jogo em São Januário, na qual o Vasco vence por 1-0, gol de Donizete. Então, algumas curiosidades. O Kudê, técnico do Internacional, Eduardo Kudê, era jogador do River Plate naquela época. O Kudê e o treinador era o Ramon Dias. Então, o Kudê já foi jogador do Ramon Dias no River Plate. E sou fã do Ramon desde aquela época. Aquele time do River Plate era sensacional, taticamente era sensacional. Uma pegada dos jogadores do início ao fim, uma intensidade. Era muito bom, era muito legal de ver aquele time do River Plate. Porém, o time do Vasco também era muito bom. E foi muito difícil de eliminar. E foi uma final antecipada, o Vasco elimina o River Plate naquela semifinal da Libertadores de 98. E depois é campeão enfrentando o Barcelona de Guayaquil na final. Eu fui naqueles jogos, né? Na semifinal, na final em São Januário. Então, Eduardo Kudê era daquele time treinado por Ramon Dias, formava ali o meio-campo, Eduardo Kudê. Então, uma outra curiosidade sobre esse jogo que é o seguinte: em alta no Vasco, Praxedes reencontra Kudê, que já foi treinador do Ramon Dias no River Plate, que já foi jogador do Ramon Dias, no River Plate. Praxedes reencontra Eduardo Kudê, técnico que o projetou no futebol. Quem projetou o Praxedes no Inter foi o Kudê na primeira passagem do Kudê pelo Inter. Titular absoluto com Ramon Dias, volante enfrenta o Inter, clube que o lançou em 2020. O jogador está emprestado pelo Bragantino, mas o Vasco tem opção de compra em dezembro. Então eu já adianto aqui, o Vasco vai comprar o Praxedes, pessoal. Já trouxe vídeo no canal aqui também falando sobre isso. O Vasco vai comprar o Praxedes. Em alta no Vasco, Praxedes vai reencontrar o Inter nesta quinta às 19 horas, ou seja, hoje às 19 horas em São Januário. Será um encontro com seu ex-clube e também com Eduardo Kudê, técnico que lhe deu a primeira oportunidade como profissional em 2020. Na minha opinião, Praxedes está dando conta do recado no Vasco. Na minha opinião, Praxedes hoje é titular absoluto, e é mesmo, né, do Ramon. Seria meu também. Então eu tô gostando do desempenho do Praxedes. E já, como eu falei, já trouxe essa informação, o Vasco vai comprar o Praxedes. O Vasco tem a opção de compra e vai exercê-la. Foi o Kudê quem puxou o Praxedes da base no Inter após o mês se destacar na Copa São Paulo daquele ano. O jovem, então com 18 anos, foi bem, se firmou no elenco profissional e terminou o Campeonato Brasileiro de 2020 como titular, quando o Inter foi vice-campeão. Na época, o Kudê se disse encantado com o futebol de praxe como o Kudê chama o Praxedes, forma como ele se referia a Praxedes. O argentino não teve receio de lançar o garoto na estreia do Inter na fase de grupo da Libertadores daquele ano, contra a Universidade Católica. Portanto, algumas curiosidades sobre o jogo de hoje. Estamos chegando aqui ao final do vídeo, indo para o final do vídeo, pessoal. Vou voltar com mais um giro com as atualizações do nosso Vascão nesse dia de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link do vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos vencer hoje, meu placar para hoje é 2-0 Vasco, gols de Pablo Verratti, o Pirata da Colina, e Dimitri Payet, o nosso camisa 10, o francês. Então, estamos chegando ao final do vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.